Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar de Flamengo e Internacional e Flamengo que jogaram pela Libertadores. Mas antes eu peço que você deixe aquele like maroto, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal para a gente poder chegar o quanto antes aos 300 inscritos e continuar com o nosso trabalho, trazendo vídeo de qualidade para cada um de vocês, tá bom? Já falei demais, vamos falar um pouquinho de Flamengo, vamos falar um pouquinho de Inter, vamos entender o que aconteceu nas nuances desse jogo e desse Flamengo, tá? Ontem à noite, estádio do Maracanã, a gente teve para um pouco mais de 65 mil pessoas, Flamengo 1, Internacional 0, tá? E antes de falar do jogo, eu quero falar um pouquinho desse Flamengo do Felipe Luiz, que precisa modificar algumas coisas, tá? Ele precisa mudar urgentemente algumas coisas e urgentemente o seu pensamento de jogo. Quando o Flamengo vai fazer a janela que fez, gasta o que gastou, 300 milhões que foram investidos na janela, e o Flamengo não trouxe um volante de marcação, eu conversei com alguns colegas e informei que o Flamengo sofreria muito quando o Flamengo enfrentasse alguns tipos de time, alguns modelos de jogo. E vem acontecendo muito isso. Se a gente pegar nos últimos jogos, a gente tem Inter, a gente tem Atlético Mineiro, a gente tem Ceará, a gente tem Mirassol. Eu vou focar nesses 4 jogos mais precisamente. Em todos eles, o Flamengo faz 1-0 no primeiro tempo, né? Faz o seu gol no primeiro tempo. Contra o Inter, contra o Mirassol, contra o Ceará e contra o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou razoavelmente melhor que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Contra o Mirassol foi um show do Flamengo no primeiro tempo. Era para sair um 2-0, um 3-0, pelo menos para a gente não falar em um pouco mais. Contra o Ceará, o Flamengo fez um primeiro tempo sem forçar muito, poderia ter feito um 2-0 também. E ontem contra o Inter, se não fossem os gols perdidos pelo Bruno Henrique, pelo Luiz Araújo, o preciosismo na hora de chutar para o gol, na hora de finalizar a jogada, o Flamengo tinha matado a sua classificação ontem. Esse é o copo cheio, é o primeiro tempo. Mas também a gente tem o copo vazio, que é sempre o segundo tempo. Você vai pegar o segundo tempo do Flamengo contra essas equipes, contra o Atlético, Mirassol, o Ceará e o Inter ontem. Tá? Ontem o Inter não conseguiu fazer gol e o Atlético também não conseguiu fazer gol, ficou 1-0 pro Flamengo lá. O Mirassol fez e o Ceará fez. O Ceará, além do gol, ele deu trabalho pro Flamengo no segundo tempo. Tá? Além do gol, o Flamengo teve um trabalho defensivo. E além do gol, o Mirassol também deu muito trabalho pro Flamengo. Era pro Mirassol ter virado o jogo em cima do Flamengo naquele 2-1, ou talvez empatado pelo menos. Tá? E o que acontece? No segundo tempo o Flamengo sempre recua suas linhas, o Flamengo sempre decai muito. É uma queda física vertiginosa. Falta qualidade física aos jogadores do Flamengo, falta uma pegada, uma porrada mais física. E isso é algo que o treinador precisa ver, é algo que a diretoria precisa ver, porque vendem muito a ideia que o Flamengo é Europa. Só que não adianta o Flamengo ser Europa e ser Europa zona. Tem que ter uma ideia de jogo. O Flamengo tem jogadores muito qualificados, muito. Mas o Flamengo não tem um meio campo, não tem jogadores que tem pegada, tá? Que tem aquele negócio de roubar a bola, de marcar, que tem aquela veia de marcação. O Flamengo não tem nenhum jogador hoje que esteja disponível. O único que tem é o Pulgar, mas o Pulgar está machucado. E o Alan, por mais que digam que marca, ele não consegue marcar tão bem. O Flamengo não tem um Mineiro. O Flamengo não tem um Ralf. O Flamengo não tem um Pierre. O Flamengo não tem um carregador de piano no meio campo. Muita técnica junto é bom. Só que na hora do vamos ver, o Flamengo vai ficar sem a bola. E o Flamengo tem que entender na figura do Felipe Luiz, que joga de uma maneira até que diferente, que ele vai precisar ficar com a bola para não sofrer defensivamente os 90 minutos. Ele vai precisar ficar com a bola os 90 minutos. Senão o Flamengo vai sofrer, senão o Flamengo vai murchar, senão o Flamengo vai cair. Primeiro porque a queda física que o Flamengo tem possibilita a subida, a ascensão física dos outros times.
e os outros times começam a marcar. E justamente pela queda física do Flamengo, eles começam a sobrar, não só no meio de campo, mas justamente por o meio de campo do Flamengo não ter ninguém que possa marcar esses jogadores que dão a rotação ali no meio de campo, o Flamengo sofre muito fora de casa. E às vezes até em casa, dependendo do jogo. Dependendo do jogo. Vou citar dois exemplos. O Inter e o São Paulo. Quando o São Paulo jogou contra o Flamengo, o São Paulo não apertou o Flamengo de maneira nenhuma, porque o São Paulo foi lá para não apanhar de muito. Então o São Paulo não contra-atacou o Flamengo, o São Paulo não buscou enforcar a qualidade do Flamengo. Tá? Que é o quê? É a bola no pé. Se o São Paulo tira a bola do pé do Flamengo e o São Paulo começa a praticar um jogo físico, eu não estou falando que o São Paulo ia ganhar. Estou falando que o São Paulo geraria dificuldades ao Flamengo. O Inter a mesma coisa ontem. Tá? O Inter, quando volta para o segundo tempo, eu não vou ficar falando do jogo agora, mas é nítido, quem viu o jogo conseguiu entender que o Inter conseguiu gerar uma dificuldade para o Flamengo. O Flamengo ele decai muito fisicamente, e a falta de jogadores para fazer a marcação no meio de campo é um problema que o Flamengo tem desde a saída do Gerson, e muito me assusta. O Flamengo faz uma baita de uma janela, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Flamengo foi uma senhora janela, traz o Saul, que não joga de primeiro volante, mas do segundo volante para frente faz todas as posições, traz o Carrascal, que é o reserva para o Arrascaeta, aí negocia com a minha mãe, se falou em Tati Castellanos, se falou em Deus e o mundo, mas o mais importante que o Flamengo precisa não foi falado, que é um primeiro volante. O Flamengo tem o Jorginho, que é um regista, que é aquele cara que pensa o jogo de trás, é o segundo volante que começa a pensar o jogo e a armar desde a parte de trás. O Flamengo não arma com a Arrasca, o Flamengo arma com o Jorginho. E é por isso que é tão letal quando ele tá com a bola no pé. É tão letal. Mas o Flamengo não tem ninguém para protecionar o Jorginho. Tem ninguém para dar as costas. Se o Flamengo perde a bola, o Jorginho tem que correr que nem doido para marcar. Não é a característica dele. O Alan é a característica, mas o bichinho marca mal pra caramba. Vamos ser bem sincero e realista aqui. Então você tem um mau marcador, você tem um cara que não marca. Aí você fala, puta, vou olhar pro banco. Você vai pro banco, você tem o Saul. O Saul não é um cara que marca também. E aí você tá vendo como que o Flamengo tem problemas. Como que o Flamengo sofre. Você pega, por exemplo, o Cruzeiro, quando ganhou do Flamengo, utilizou essa estratégia. Foi atrás de apertar o Flamengo nessa estratégia. O Santos foi atrás de apertar o Flamengo nessa estratégia. Nessa estratégia. Limitou a marcar e tirar a bola do Flamengo e o Flamengo correr atrás da bola. Quando o Flamengo tinha a bola, o Santos sofria. Quando o Santos tinha a bola, não é que o Santos atacava, fazia mundos e fundos para o Flamengo sofrer defensivamente. Não, mas a questão é que o Flamengo sofria defensivamente porque, estando com a bola o Santos, os meias do Flamengo, os volantes do Flamengo não tinham poder de marcação. Estourava na zaga. Estourava, apertava a zaga. Tá? E depois de tudo isso, tá, a gente vai falar um pouquinho do jogo, porque eu preferi começar com o copo meio vazio para vocês entenderem o copo meio cheio no final, tá? O Flamengo ontem pegou o Inter, ele fez um primeiro tempo muito bom. Se não fossem as chances desperdiçadas, era papo de terminar um 3 ou um 4-0 no primeiro tempo. Mas o Flamengo, ele não usa o seu finalizador, que é o Pedro, e ele tem péssimos finalizadores. A tomada de decisão do Flamengo, do Felipe Luiz, não é boa. Ela não é boa. O Flamengo ontem teve a chance do Luiz Araújo, que o Rocher fez uma baita de uma defesa no primeiro tempo. O Flamengo teve o lance do gol, o cruzamento do Luiz Araújo. O Flamengo teve o lance do Bruno Henrique, né, que além de ter feito o gol, o Bruno Henrique recebeu, saiu do Juninho, ficou de frente a frente com o Rocher, bateu mascado e chutou para fora. Teve um lance no final do primeiro tempo que o Luiz Araújo saiu e ele abriu a zaga, fintou o Juninho. Ao invés de bater no gol, ele tentou o passe, né? O passe para o Bruno Henrique, que entrava também na cara do Rocher. Só que ele já estava numa posição boa, o Luiz Araújo. Então o Flamengo perde muitas oportunidades. O coitado do time do Internacional, ele assistiu o Flamengo jogar. Ele assistiu o Flamengo jogar. O Flamengo desfilou e o Inter assistiu. Para quesito do Internacional e para quesito de Libertadores, o Inter ontem fez um primeiro tempo inaceitável. Você não pode jogar um jogo de Libertadores e não entregar. E a cada 4 passes você errar um, porque foi o que aconteceu ontem.
O Alan Patrick não fez um bom primeiro tempo. O Alan Patrick não jogou no primeiro tempo. O Alan Rodrigues não fez um bom primeiro tempo. Né? O próprio Bernabé também não teve boas subidas no primeiro tempo. O Inter se limitou a não apanhar do Flamengo. Entendo a estratégia. Tá? Talvez por tudo que eu expliquei do copo meio vazio aqui mais cedo, creio eu que a estratégia do Inter pudesse ser: vamos sobreviver no primeiro tempo e vamos ver o que dá para fazer no segundo. Só que aí a cabeçada do Bruno Henrique frustra os planos do Internacional. Quando vem o segundo tempo, o Flamengo ele faz isso aqui, ó. Ele decai, mas não é um nível, ele decai 2. É como se você estivesse num carro em quinta, quarta marcha e volta para a primeira do nada. Não é que você vai diminuindo terceira, segunda, primeira. Não, você está na quarta marcha e volta para a primeira. Aí dá o tempo, o carro morreu. Literalmente é o Flamengo no segundo tempo. Flamengo, o volume de jogo que o Flamengo tem no primeiro tempo falta para o time no segundo. O Flamengo tem uma chance de gol no segundo tempo. E não é uma chance de gol muito nítida, tá? É um chute a gol que tem uma bola para fora que o Flamengo chuta. O Inter, aí ele já começa a dominar as ações, ele já começa a tomar as ações, mas também não gera muito aperto para o Rossi. Tá? O Inter gera aperto para o Flamengo porque a bola fica mais tempo com o Inter, o Flamengo começa a correr atrás, que foi o que eu falei mais cedo no vídeo aqui. O Flamengo, como não tem marcadores, aí o Inter conseguiu entender e sobressair. Talvez o Inter consiga sobreviver lá no Sul, e aí um pouquinho para frente eu vou falar sobre isso. Porque o Inter tem que marcar um gol no Flamengo lá no Sul. Porém, no segundo tempo, a gente viu o Bernabé subindo mais. A gente viu o próprio Aguirre, que trava o Luiz Araújo, tentando subir mais. A gente viu o Alan Patrick mais com a bola no pé. E o Alan Rodrigues entrando no campo, entrando no jogo e fazendo um bom segundo tempo. Só que faltou o Inter chutando o gol. Faltou um chute de longa distância, faltou, uma bola mais caprichada para chegar no Ricardo Matias, o atacante deles. Faltou. O Inter não conseguiu. O único chute que o Inter teve, que assim apertou o Rossi, nem apertou tanto porque ele encaixou a bola, foi o chute no finalzinho do Bernabé. O Bernabé vem trazendo para o meio, ele sai do lado esquerdo, né? Clareia, vem trazendo para o meio, chuta e o Rossi encaixa a bola no final do jogo. É muito pouco. É muito pouco. Eu vou deixar aqui as estatísticas para vocês terem uma olhada. No segundo tempo, tá? No final do jogo, o Flamengo tem 66% de posse de bola contra 34% do Inter. São 10 chutes do Flamengo, com 4 chutes no gol. E desses 4 chutes no gol, 3 são no primeiro tempo. O Inter tem 5 chutes e 2 vão no gol no segundo tempo. Desses 5 chutes, 4 que o Inter deu foram no segundo tempo. 4. O primeiro tempo é do Flamengo, o segundo tempo é do Inter. Nos gols esperados, vocês podem ver aqui, a gente tem praticamente um 0-0. É um 0-0. É que a ideia, a ideologia, o pensamento, tá, do aplicativo através do que vem sendo mostrado nos últimos jogos e do histórico, ele vai puxando e vai pendendo a estatística para esse lado. O Flamengo teve um 0-0 como placar esperado. Pelo primeiro tempo, discordo muito, mas pelo segundo tempo, com certeza. Talvez até poderia perder no segundo tempo, mas também varar e golear no primeiro. Agora vamos falar da missão do Inter, porque o Inter na semana que vem tem que jogar e ganhar do Flamengo com pelo menos um gol de diferença. A gente falou do copo vazio, só que esse time do Flamengo, ele é extremamente difícil de perder jogos, mesmo com todos esses problemas que eu citei aqui. O Flamengo do Felipe Luiz, tá, galera? Porque no começo do ano o Flamengo tava de férias e alguns jogadores descansaram. Não foi nem o Felipe Luiz que treinou o Flamengo no começo do Campeonato Carioca. Então vamos nos situar nos jogos que o Felipe Luiz esteve à frente do Flamengo e o Flamengo jogou com seus titulares. São 49 jogos. 29 clean sheets. Para quem não sabe o que é clean sheet, é jogo sem tomar gol. O Flamengo ficou extremamente 29 de 49 jogos sem tomar gol. Cara, é mais de 50... É 62, 63% dos jogos que você joga sem tomar gol. É muita coisa, cara. É muita coisa. E os gols que o Flamengo tomou nos 20 jogos, o Flamengo tem 28 gols sofridos. Uma média de menos de 1,5 gol por jogo. Menos de 1,5 gol por jogo. E ainda assim tem jogos que o Flamengo poupa. Então desses jogos que o Flamengo poupa, é extremamente difícil a gente parar e pegar. Mas, por exemplo,
Se a gente for falar dos jogos que o Flamengo tomou ou que perdeu, vamos focar nos jogos que o Flamengo perdeu. O Flamengo do Felipe Luiz do ano, ele perdeu 4 jogos. 4. A gente está falando do universo de 49 com 4 derrotas. A gente está falando da derrota do Central Córdoba, no Maracanã. A gente está falando para a derrota do Cruzeiro, no Mineirão. A gente está falando para a derrota do Santos. O Santos foi um dos 4 times que ganhou do Flamengo. E a gente está falando do Bayern de Munique. Para a gente deixar claro o tamanho da missão do Inter, como vai ser dureza para o Internacional, só o Bayern de Munique ganhou de mais de 2 gols do Flamengo. De 2 ou mais gols do Flamengo. Só o Bayern de Munique fez mais que 2 gols do Flamengo. Só aí a gente pega e vê o tamanho da missão do Inter, como vai ser difícil. Vai ter que ir pro Sul, vai ter que fechar a rua, vai ter que jogar o que nunca jogou, o torcedor vai ter que apoiar o que nunca apoiou, porque dá para passar desse Flamengo. Dá. Além de você sobreviver, você também tem que fazer o jogo perfeito ofensivamente, mas dá para o Inter passar. Tá desclassificado? Não, só que a missão é extremamente complicada. Quanto ao Flamengo, a janela ainda está aberta. Dá para corrigir o problema. Vamos ver se a diretoria, se o Felipe e o Luiz vão se situar até o fim da janela para poder ou não corrigir o problema. Deixe os seus comentários aqui, eu quero escutar o que cada um de vocês tem a me dizer, tem a comentar, leio cada comentário que vocês deixam. Curtam, comentem, compartilhem o canal, quero ver o like de vocês, quero ver vocês compartilhando e principalmente se inscrevendo pra gente chegar o quanto antes aos 300 inscritos, tá bom, galera? Por hoje eu me despeço e uma ótima quinta-feira pra vocês, tá bom? Tchau!